Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando aqui sobre as eleições 2024 e agora fazer um caminho um pouco diferente, né? Que quem conhece o canal já faz algum tempo e acompanhou outras coberturas eleitorais do Mesa de Debates sabe que a gente tem o costume de fazer isso, que é trazer alguns intelectuais, professores aí da parte de humanas, da ciência política e outras áreas, para poder conversar, analisar e debater sobre os rumos das eleições, né, fazer uma avaliação aí do processo eleitoral e tudo mais, né? E quem ficou, né, para cumprir essa tarefa, encarregado para cumprir essa tarefa aí do canal, né, uma dessas pessoas é o Wellington Trota, já um velho conhecido aqui no Mesa de Debates, que já participou aí de outras lives, inclusive, né, debatendo as eleições aí de 2022, e que está aqui no Mesa de Debates para debater, né, conversar sobre as eleições de 2024. Então, Trota, antes da gente começar, como que o canal cresceu bastante da última vez que você esteve aqui, eu peço para que você faça uma apresentação sua. Primeiramente, boa tarde, Guilherme. Segundo, boa tarde aos... Como é que aqui no Rio se chama? Internautas, né? Sei lá, tem outro nome que um cara aqui no Rio de Janeiro deu, que foi muito legal. Mas tudo bem. Boa tarde aos camaradas, bom dia, boa noite, boa madrugada, aqueles que puderem assistir o nosso papo. Meu nome é Wellington Trota, tenho formação em Direito e Filosofia e fui professor durante muitos anos e agora estou no processo de aposentadoria. Mas continuo com a minha atividade profissional como professor, trabalhando, orientando pessoas que gostariam de aproveitar essa experiência que eu tenho para batermos um papo, não como sentido de ensinamento. Não é o caso do Mesa de Debates. Digo pessoas que estejam assim interessadas em elaborar um projeto para mestrado, doutorado, aí eu trabalho até de madrugada. É isso aí, Guilherme. Maravilha. E o Trota, indo aí para as perguntas, nós estamos aí, né, basicamente uma semana, né, da votação das eleições, né? Do que você andou acompanhando, vendo aí a âmbito nacional, como que você vê esse processo eleitoral? Guilherme, certa feita você promoveu um debate entre mim, o grande jornalista Breno Altman e o grande professor, eu acho que ele é da nossa região aqui, Sudeste, mas Não, ele está radicado em Aracaju, professor Toné. Ivo Toné. Ivo Toné. Ele, pelo sotaque, ele não é de lá, mas ele é daqui. Assim como aquele outro grande lucatiano, que eu esqueço o nome dele, também é paulista e se radicou lá em Aracaju. Você fez a grande pergunta, uma pergunta de $1 milhão. Qual seria o papel das esquerdas ou da esquerda depois que o Lula ganhou a eleição e se tornaria presidente da República, porque o programa foi antes da posse do Lula. Eu deveria ter dito que eu vou dizer para você agora. Cometer erros e mais erros que a esquerda sempre comete, porque a esquerda é aquela espécie de torcedor de time ruim, entendeu? Apanha, mas
continuo apanhando e fiel ao sistema de apanhar, compreendeu? Quando você me convidou para esse bate-papo, eu fiz uma pesquisazinha e entrei aqui, deixa eu ver onde é que é. Esse? Não, peraí. É Infomoney. Então, no Infomoney, eu peguei todas as capitais, todas as 26 capitais, certo? Porque Brasília é uma unidade da federação, mas é uma espécie de antigo estado da Guanabara, que o governador tem a função também de prefeito. Não sei se você sabe que o Rio de Janeiro já foi assim, né? Ele foi capital até 60, aí se tornou estado, ficou um estado e, ao mesmo tempo, cidade. Aí depois teve a unificação com o antigo estado do Rio de Janeiro, em 75, e a Guanabara foi embora, e a minha certidão de nascimento também, que eu deixei de ser guanabarino para me tornar fluminense, né? Olha só, fluminense, que coisa horrorosa. E voltamos a ser cariocas. Então, quando eu peguei para o nosso bate-papo aqui as cidades, né? Todas as cidades, a única exceção que temos um candidato de esquerda com forte possibilidade de ganhar, caso as coisas não mudem, ok? É o Boulos. Mesmo assim, você conhece a minha posição, olha só os meus retratos ali, os mortos que me seguem, Boulos não é nenhum cara de esquerda assim, raiz. Ele é aquela esquerda passa pano, entendeu? Mas ainda é melhor do que os seus opositores em São Paulo. Então, se você quiser, eu mando para você todos os candidatos a prefeito que estão em primeiro lugar, inclusive o Ricardo Nunes, todos eles são de partidos que nós podemos chamar como você quiser. Quiser de direita, extrema-direita, conservador, centro-direita, etc., etc. Né? Porque isso daqui, já que você gosta de partido nacional para o regional, isso daqui é um erro histórico da esquerda. Aí você pode me perguntar assim, mas por que, Trota, que isso é um erro histórico da esquerda? Porque, uma vez o PT ganhando a corrida contra o trabalhismo de Vargas, na figura do Brizola, e ganhando a corrida política pela esquerda contra os PCs, PCB, PCB, que virou tudo puxadinho do PT, até o PSOL também, que é um partido trotskista, que eu admiro o presidente deles, mas virou e faz uma crítica ao Lula e ao PT assim, com muitas ressalvas. Ele acha que o Lula, por ser um operário, ele representa a classe operária, né? Ele toma a classe operária pelo trabalhador ou toma pelo presidente Lula, por ter sido operário, ou toma o operário pela classe. Então, houve um determinado momento, e eu creio que foi a partir de 1990, quando a direção do PT foi assumida por nada mais, nada menos do que uma figura importante como o José Dirceu, que é um estratego, que é um estrategista, né? Muito mais do que o Lula, né? Lula é um agitador, é um carismático, mas ele não é estrategista, ele não tem visão de futuro, ele nem estadista é.
Então, houve um convencimento de que se poderia modificar o Brasil por meio da ocupação da presidência da República. Porque o presidente no Brasil, segundo a Constituição brasileira, ele é o chefe de governo, ele é o presidente do Executivo Federal e, ao mesmo tempo, ele é o chefe de Estado. E terceiro, ele é o chefe da nação, ele representa a nação. Como chefe de Estado, ele nomeia os generais, ele indica membros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais federais, indica o Procurador-Geral da República, altos cargos da União. Mas só que, preste bem atenção, o diabo, né? Eu tenho até medo de falar essa palavra, uma vez que você está com esses cabelos compridos agora, parecendo Jesus Cristo, e você pode me excomungar, mas o diabo, ele é diabo não porque ele é inteligente, é porque ele é velho, certo? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, se você, que é um militante político, mais do que eu, porque eu larguei um pouco a militância, você observará que os trabalhadores brasileiros, eu tenho 61 anos, vamos colocar assim, os trabalhadores brasileiros que nasceram, vamos colocar aqui, em 1984, só para fazer a ponte agora com 2024, a maioria de conservadores. Por quê? Porque a escolha de colocar todas as fichas na eleição para presidente fez com que os partidos chamados do campo de esquerda fizessem alianças com supostos partidos progressistas ou supostos políticos progressistas das capitais, das cidades médias e das cidades pequenas. Só que esse tiro saiu pela culatra. Por quê? Eu já tinha percebido isso como professor, porque eu sou professor primário, sou professor do ensino médio e sou professor do ensino universitário. E o que chegou para mim no ensino médio e depois para o ensino universitário foram alunos, tanto nas universidades privadas onde eu trabalhei e nas universidades públicas onde eu trabalhei, como professor substituto e Cefet, essa coisa, a maioria é de alunos muito fracos. Por quê? Porque há um plano político por meio dos prefeitos que tem, segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com base na Constituição, o manejo da educação fundamental. E quem fica com a educação no ensino médio no Brasil são os governadores. Então, os prefeitos e os governadores, depois que a esquerda abriu mão de lutar pelas prefeituras, pela vereança, né? pela Câmara dos Vereadores, deixou de lutar pelas governadorias e deixou de lutar pelas assembleias legislativas, e eu tiro o exemplo das duas maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, que São Paulo, o estado de São Paulo é dominado pelo
pelo PMDB e o PSDB desde 1982. A cidade de São Paulo, que ainda, né, por conta da força do PT, elegeu Erundina, elegeu Marta Suplicy e elegeu o Haddad. Né? Você vê como foi caindo de nível o PT. Né? Você pega a Erundina, que era uma política guerreira, aí vem a socialite Márcia Suplicy, que adotou até algumas coisas do Brizola, né, o CEL, e depois, como tobogão geral, entrou o professor do INSPER, que é o Fernando Haddad, que, embora seja professor da USP, quando ele sai da prefeitura, ele não retorna para a USP, ele vai para o INSPER, onde é o centro, a Meca, ao lado da, vamos dizer, Medina, né? Medina, o pensamento liberal, porque a Meca ainda é a Fundação Getúlio Vargas, tanto do Rio quanto a de São Paulo, que é recheada de liberais e conservadores. Então, eu queria terminar, para fazer esse panorama nacional, de que a esquerda cometeu um erro crasso. Porque quando ela não disputa as prefeituras, faz uma aliança no Rio de Janeiro com Eduardo Paes, faz uma aliança com não sei quem lá em Salvador, faz uma aliança com não sei quem lá em Porto Alegre. Ora, quem puxa os votos são as candidaturas majoritárias, prefeito. E nisso traz os vereadores. Os vereadores, eles irão trabalhar no futuro para a candidatura dos seus governadores, dos seus deputados estaduais e dos seus vereadores, aliás, dos seus senadores federais. Por isso que você vê que o Congresso Nacional ele é dominado esmagadoramente pelo pessoal reacionário. Eu não vou entrar nessa de direita, extrema-direita, fascista, nazista, que eu acho que esses caras não são nada disso. Eles são reacionários, certo? Eles são contra a classe trabalhadora e qualquer projeto de emancipação da classe trabalhadora. Então, esse é o cenário que eu queria apresentar para você. Tanto isso é verdadeiro, essa minha hipótese, que o Lula não subiu em palanque de ninguém. Não é isso? Ele ficou uma espécie de Pilatos do credo para não macular a sua possível candidatura em 26, ou a do Haddad ou a da Janja, que eu acho que ele está preparando a Janja aí para mais uma maluquice do Brasil. Você está entendendo? Então, a ausência do Lula como força expressiva do PT e da esquerda, que poderia aí arrancar algum cara aqui do Rio de Janeiro, algum cara de cidades médias de São Paulo, né? Que São Paulo tem cidades com 2 milhões, 1,5 milhão, ou outros lugares do Brasil, não. Ele procurou se isentar porque um dos seus grandes aliados é o Kassab. E o Kassab é dono do PSD, o PDS, a coisa assim, acho que é PSD. Entendeu? Então esse erro de pensar que você, sendo presidente da República, você tem o poder de fato, é uma mentira. Porque, vamos dizer assim, quando houve aquele suposto golpe de Estado, que aquilo foi uma algazarra lá em 8 de janeiro, ou 6 de janeiro de 23, o Lula poderia ter aproveitado aquela oportunidade e ter colocado nos seus pijamas todos os generais
todos os brigadeiros e todos os almirantes. Quer dizer, isso significa que ele não tem poder nenhum. A presidência da República do Brasil não tem poder nenhum. Segundo um grande professor aqui da UFRJ, Walter Duarte, ele diz o seguinte: os partidos no Brasil, eles lutam para quem vai administrar o capitalismo no Brasil. Certo. Ô Trota, você falou de uma coisa que eu queria, né, dialogar com você, né? Você até começou sua fala falando de 2022, né? Relembrando aquela live que a gente fez com o Ivo e com o Breno Altman, né? Em 2022 eu escutava direto, né, de lideranças à esquerda, também fiz uma cobertura eleitoral de que iria ter luta, iria ter reivindicação, iria ter mobilização para a classe trabalhadora avançar nos seus direitos, né, no atual governo. Porém, né, não sei quanto a você, mas eu não vejo uma grande mobilização, né, que aponte nesse sentido. Você não acha? E o que eu vejo é que a esquerda está num famoso looping infinito, de que é preciso participar das eleições para poder derrotar a extrema-direita, que aí você vai, 2026, garanto que vai ser o mesmo discurso, e eu queria saber de você, como que você vê essas questões que eu pontuei? Guilherme, questões muito boas, excelente. Isso daí essas questões, elas são capítulos de tese de doutorado, né? Não vamos querer que eu resolva essa complexidade aqui. Isso daí você deveria, sim, chamar uma semana, de manhã, de tarde, de noite, 3 especialistas, né? 3 especialistas para falarem com você de manhã, de tarde, de noite, cada um, de segunda a sexta-feira, porque são questões complexas. Mas veja bem, eu queria só fazer uma brincadeira aqui. As esquerdas brasileiras, sobretudo aqueles que estudam muito pouco o Brasil e que têm muito preconceito com a história do Brasil e gostaria que o Brasil fosse a Rússia de 17, Cuba de 59, Vietnã da década de 60, China da década de 40, França do século XVIII, né? Essas grandes revoluções, eles costumam dizer o seguinte, que os primeiros governos Vargas, 30 a 34, 34 a 37, 37 a 45, foram governos autoritários, discricionários, ditatoriais, etc. e tal. E que o governo bom do Vargas foi quando ele voltou no seio, nos braços do povo em 51. Né? Então, já que isso é uma verdade insofismável para a esquerda, eu vou dizer que uma verdade insofismável para a história é o seguinte, fazendo aqui, pegando o Lula e invertendo Vargas. O Lula, nos seus 2 primeiros governos, de 2003 a 2010, teve um caráter mais atuante, teve um caráter em que, de uma certa forma, houve uma possibilidade dos trabalhadores se engajarem nas suas lutas reivindicatórias do que agora. Porque o governo, se o Lula não tivesse sido presidente de 2003 a 2010 e somente tivesse se tornado presidente, espero que ele termine o seu mandato, né? Espero que ele viva muitos anos, de
2023 a 2027, eu diria que o governo Lula, nesse terceiro mandato, é um fiasco. É um fiasco do ponto de vista administrativo, é um fiasco do ponto de vista de estadista, é um cara que leva puxão de orelha do Netanyahu, é um cara que leva puxão de orelha de países menores, é um cara que leva puxão de orelha da própria esposa, é um cara que leva puxão de orelha dos jornalões burgueses, e pior, ele é um Pinóquio, porque na campanha para presidente, ele disse que 3 seriam as suas grandes preocupações: a reestatização da Telebrás, né? Telebrás, que a Embratel já tinha ido com o Fernando Henrique Cardoso, a restauração da CLT antes do destroçamento dela, feito pelo Temer, e rever o estrago que a contra-reforma previdenciária do Bolsonaro. Ou seja, ele não mexeu em nada, em absolutamente nada. Até um ato administrativo, porque a reforma do ensino médio do Temer foi um ato administrativo, que não envolveu o Congresso. Até isso ele não teve coragem ou força de fazer. Então, se ele não teve coragem de fazer essas coisas mínimas, como ele irá encorajar os trabalhadores nas suas lutas necessárias do ponto de vista histórico? Eu me lembro disso tudo que você está falando. Olha, vamos votar no Lula, porque votando no Lula, a classe trabalhadora terá liberdade, não será perseguida, coisa que o Bolsonaro não perseguiu ninguém, entendeu? Porque o Bolsonaro é anarco-capitalista. O Bolsonaro não é fascista, pô. Porque se o Bolsonaro fosse fascista, ele ia remodelar o Estado brasileiro. Porque o fascismo não é outra coisa senão o quê? O Estado como centro das corporações. O Bolsonaro é anarco-capitalista. Ele quer que as instituições se explodam, ele quer acabar com todas as instituições para desregularizar o modo de produção capitalista do Brasil. Entendeu? Aquilo que tanto almeja o pessoal do Von Mises para lá. É uma espécie de período feudal. Há um apreço tão grande pela propriedade que você nem estrada você tem para passar com a sua carroça de caminhão. Você vai passando pelas terras das pessoas e vai pagando aqueles tributos à medida que a sua carroça com palha ou com trigo vai passando pelas terras das pessoas. Então, foi um erro não é que foi um erro da esquerda, ou um erro de estratégia, porque votar no Bolsonaro era difícil. O Ciro se engalfiou todo consigo mesmo. E o Lula foi a única alternativa, embora eu também não tenha votado em ninguém no segundo turno. Mas foi uma decepção, até porque o Lula, ele garroteia o movimento sindical, porque ele garroteia a CUT, e ele garroteia os sindicatos ligados à CUT, como ele garroteia o PT e todos os partidos de esquerda. Veja o caso do Glauber Braga, que é um grande deputado, né? Eu não tenho partido político mais. Eu vou vendo em quem eu posso votar, entendeu? Então eu voto aqui no Rio de Janeiro no Glauber Braga, porque eu acho ele um cara combativo, certo? Então,
você pode ver que o Lula não está fazendo nada para aliviar a barra dele junto ao presidente da Câmara dos Deputados Federais. Ele pode ser cassado. Por quê? Porque o Walter Braga é um cara que incomoda essa esquerda institucional que está aí. Por quê? Ele vai para as ruas, ele briga, ele luta, entendeu? Ele, Erundina, pô, são os caras que não deveriam ser reeleitos, entendeu? Porque chateia e fica falando coisas que são verdadeiras, quando, na verdade, você tem que falar coisas tipo o que o Haddad fala, você está entendendo? Que é uma espécie de, sei lá, simulacros, etc, etc. Mas eu acho que eu estou contigo nas suas análises. Inclusive, o Lula proibiu que os ministros, os seus ministros, aliás, os seus não, perdão, os ministros dele não se manifestassem contra o golpe de 1964 no dia 31 de março de 2024. Sim. O Trota, continuando aqui a nossa conversa, né? E eu queria, né, colocar um ponto para você que é em relação ao diálogo, né? Que a esquerda tem com a classe trabalhadora, né? Eu fui fazer uma cobertura, né? Além das entrevistas com os candidatos, eu fui fazer coberturas, né, de candidaturas aonde eu conseguia chegar lá, né? E foi basicamente São José dos Campos e São Paulo. Eu fui fazer cobertura de uma candidatura de um cara que é bastante honesto, combativo, né? E que resolveu lançar a sua candidatura pelo PSOL. Só que, escutando de outras pessoas, inclusive candidatos, né, do mesmo partido, você escutava um discurso que era o seguinte, né? Porque a gente conquistou uma importante vitória em 2022 ao derrotar o Bolsonaro com a eleição do Lula. O problema, né, que eu queria que você falasse, o problema é que a gente estava na principal luta de moradia de São José dos Campos, que eu acho que você, né, por algum momento viu alguma matéria aqui no Mesa de Debates, que é a luta dos moradores do Banhado, que vive aí no pé de guerra na prefeitura, contra a prefeitura, né, porque a prefeitura quer tirar esses moradores de lá. E escutando esse discurso, eu fiquei pensando, poxa, ninguém consegue dialogar com as coisas reais desses moradores, né? E, em vez de ficar fazendo esse discurso, vamos, né, usar as eleições para mobilizar, né, eles para poder enfrentar os desmandos da prefeitura. E eu queria que comentasse por que essa esquerda tem tanta dificuldade em fazer esse diálogo. Poxa, acho que nós estamos em sintonia, porque hoje, enquanto eu estava fazendo fisioterapia, que eu falei para você que eu fui atropelado, né? Então, eu fico assim 1h30 fazendo fisioterapia. Então, eu assisto muitos canais enquanto eu estou na fisioterapia, né? Lendo aquela coisa toda, o pé se mexe sozinho. E eu não vou dizer o nome do nenhum canal, e muito menos o responsável pelo canal, para não dar problema para você e não dar ibope para ele, né? Ele falou o seguinte, que as esquerdas não sabem dialogar com o povo. Aí tomou o João Campos, né? João Campos, que é prefeito de Recife, filho do Eduardo Campos. Eduardo Campos? Não, aquele que morreu na campanha. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Acho que é o Eduardo Campos. Eduardo Campos, né? Então,
Eduardo Campos, que é filho do Campos, agora não sei o prenome dele. Eu sei que ele é neto do... Ele é bisneto, uma coisa assim, do grande... como é que é? Lá de Pernambuco, que foi caçado, ficou no exílio por muito tempo. Agora não esqueci o nome dele. É um cara importantíssimo lá de Pernambuco. Miguel Arraes. Então, esse camarada, numa live com 5 debatedores, falou que o prefeito de Recife, que é uma capital importantíssima, né? As capitais mais importantes para mim são São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Essas são as capitais mais combativas do ponto de vista político que nós temos, né? Por conta do velho PCB, que sempre teve inserção nessas cidades. Aqui o João, o que eu falei mesmo? João Campos, né? Estava no palanque dançando passinho com as pessoas que estavam no comício. Que isso é um diálogo com o povão, com o trabalhador. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e o cara se diz marxista. Você imagina o Trotsky, o Stalin, Mao Tse-tung, Mariátegui, Luiz Carlos Prestes, entendeu? Lenin, Rosa Luxemburgo, Marighella, sambando na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, ou na Avenida Paulista, para agradar os seus correligionários. Não, pô. O papel da esquerda não é doutrinar as pessoas, é apresentar o fato, eu até anotei aqui, que o capitalismo tende a carnavalizar a política. Entendeu? O capitalismo, ele é um sistema que o objetivo dele é a carnavalização, carnaval. Não fala, a Globo não fala assim, a festa da democracia? Eu digo que é a carnavalização eleitoral. Porque a esquerda não aproveita, claro, com exceções, o Glauber é um deles, porque toda segunda-feira ele está no centro nervoso do Rio, ali no metrô, no Largo da Carioca. Você que já veio ao Rio sabe que ali é nervoso, né? Nervoso porque passa muita gente, passa muita classe operária, todo mundo tenso, e 11 horas todo mundo comendo rápido para poder voltar ao seu trabalho. Você não, o papel da esquerda, de fato, é dialogar com a classe operária, mostrando para a classe operária as contradições do modo de produção capitalista, e essas contradições é que fazem com que a classe operária, né, 60% da classe operária ganha no máximo 60% dos trabalhadores ganham no máximo 3 salários mínimos. Entendeu? Então, vamos dizer assim, os conservadores reacionários são tão inteligentes que você pega o Macri, que dançava lá como candidato a presidente da Argentina, aí o Bolsonaro também que fazia palhaçada, aí tem esse Milei também que faz palhaçada, e o Lula também faz palhaçada, que fica andando de um ponto para lá, para cá, no palanque, que diz que vai construir a sacada do PUM, né? Ele falou isso, olha, no novo prédio que eu for construir, Minha Casa e Minha Vida, eu vou criar uma sacada do PUM, porque a pessoa não pode soltar pum, o marido não pode soltar pum,
ao lado da sua esposa, que isso é uma falta de respeito. Então, quando ele acabar de jantar ao lado da sua esposa, ele vai para a sacada, acende um cigarrinho e solta um pum. Você quer que a classe trabalhadora brasileira se organize como? Tendo esses tipos de discurso, com essas lideranças que nós temos aí. Entendeu? O Lênin já falava no que fazer em outras obras. O nosso partido deve ter candidatos, mas na Duma, os nossos representantes não podem se... Como é que é, Guilherme? Eles não podem ficar abismados e abestalhados e envolvidos pela política institucional. Eles têm que aproveitar as estruturas do Estado para instruir a classe operária. Entendeu? Eu não estou dizendo que eu vou querer que o cara seja stalinista, eu não vou querer que o cara seja maoísta, eu não vou querer que o trabalhador seja trotskista. O que eu quero é que o trabalhador, pelo diálogo, compreenda que as suas energias são consumidas pelas contradições do capitalismo. Eu vou querer que o trabalhador, ao ler, e eu vou falar isso porque o Rio de Janeiro está tão por baixo, que eu vou querer homenagear o nosso poeta aqui, Vinícius de Moraes, que é brasileiro, mas ele é carioca, que ele tem um poema muito importante que é O Operário em Construção, que o operário era alienado, e depois que deixou de ser desalienado, ele observou que a cadeira que ele fazia tão bonita para os burgueses se sentarem era a cadeira na qual ele nunca se sentaria para almoçar com a sua esposa. Que ele se sentaria numa mesa de madeira e num banco. Entende? Então, o que está faltando, a meu juízo, e aqui eu estou de acordo com o Nil Dorix, professor da Universidade de Santa Catarina, que você deve conhecê-lo, ele é presidente do ILEA, né? Não é que eu o siga, né? Eu tenho que dar crédito às pessoas que falam coisas com as quais eu entendo que sejam razoáveis. Que a esquerda brasileira ela se desconectou dos trabalhadores porque uma das características, aliás, um dos fatores de desconexão dos militantes de esquerda com os trabalhadores foi que esses militantes se tornaram assessores pagos e profissionais de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, chefes de gabinete, etc, etc, etc. Na minha época de militante, nós tínhamos que fazer vaquinha para comermos. Hoje, qualquer militante ganha 5, 6 mil, 7 mil. Como é que um militante que ganha 10 mil reais, que foi assumir uma assessoria de vereança, ele vai às favelas do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não é igual ao São Paulo, não tem periferia, entendeu? A periferia é o Rio de Janeiro todo. Tá certo que tá isso? Porque a favela domina toda a geografia carioca, ou no morro, ou na planície. São Paulo aqui, né? A burguesia jogou a periferia lá para os bairros chamados vila disso, vila daquilo outro. Então, o que acontece? Esses políticos de esquerda, eles não vão à Vila Mariana, eles não vão à favela da Rocinha conversar com a classe trabalhadora. Você está entendendo? Eles não vão nos terminais
de ponto de ônibus, de metrô, de trem, para bater papo com a classe trabalhadora, como eu batia papo. Não tem isso. Entendeu? Os caras chegam tão bem arrumados que a classe trabalhadora pensa que aqueles caras não são trabalhadores, mas sim burgueses. Eles nem se vestem mais igual a da classe trabalhadora. Eu fui convidado para participar de uma campanha de um candidato a vereador aqui do PSOL, um amigo meu de longa data, falou, vamos lá, troca. Eu falei, cara, eu estou semi-aleijado aqui, o pé fica duro para andar, ainda mais quando esfria. Não, vamos lá que você vai gostar. Aí, quando eu chego lá, eu, velho, de calça jeans, sapato, camisa de manga comprida dobrada, chego lá, encontro uns caras com umas roupas, calça quadriculada, coisa de roupa de burguês. Os Beatles, você está entendendo? Não é cabelo comprido, nem roupa, não, roupa de burguês. Eu falei, caramba, como é que esses caras vão dialogar com trabalhadores desdentados, que a roupa é maltrapilha? Você está me entendendo? Não, os caras nem vão. Os caras não vão. Aí eu perguntei, vocês vão a bairros como Pavuna? Vocês vão a bairros como Olaria? Não, que nós vamos centrar as nossas baterias no centro e na Zona Sul. Falei. É isso. Entendeu? Houve uma desconexão. Zona Sul, você fala Neblon, Ipanema e Copacabana. Onde, naturalmente, os turistas têm que tratar bem a Zona Sul, porque a Zona Sul é um capital. A praia, as belezas, você tira o IPTU dali para melhorar os bairros operários, entende? Aquela coisa de política pública. A Zona Sul tem que ser extremamente bem tratada. Mas eu digo ali, eu falei, mas tudo bem, a Zona Sul tem um morro, Pavãozinho, Chapéu Mangueira, Ladeira Tabajara em Copacabana, Ipanema, Leme, mas eles não querem subir. Eles querem ficar lá embaixo. Porque qual é a pauta deles? É floresta, é o capim, é o coelho que está acabando, é o peixinho jurubeba que não existe mais. Pô, se aquele peixinho jurubeba morrer, não acontece coisa nenhuma, entendeu? Mas com aquele pretinho que está dormindo na calçada, o cara não se importa. O cara se importa com um peixinho do tamanho de desse pedaço aqui de madeira que eu estou reformando a biblioteca, mas não se preocupa com um garoto de 12 anos que está vendendo bala aos 12 anos nas praias de Copacabana, 1h da manhã, 2h da manhã. Então, a esquerda, ela se desconectou, entendeu? Por conta dos deslumbres da melhoria econômica dos militantes. Né? Eu fico pensando, quando era garoto, eu era militante, que era sustentado pelo meu pai. Meu pai me dava, assim, R$50 por dia para eu me movimentar, entendeu? Agora, imagina meu pai me dando R$500 por dia. Que eu vou querer saber coisa nenhuma de classe operária? Eu vou namorar, passear, ir à praia de Copacabana, visitar museu, etc, etc, etc. É isso que passa na cabeça desses militantes. E um outro problema, eles acreditam que a classe trabalhadora, na sua totalidade, assistem às lives que nós fazemos. Essas lives que nós fazemos, que são importantes, elas devem ser massificadas para que os trabalhadores passem a assistir às nossas lives e não o TikTok. Entendeu? E muito mais coisas que podem surgir por aí, né? Os trabalhadores... Aqui, ó, eu coloquei antes de você... Nem sabia que você iria me fazer essa pergunta.
os trabalhadores não mais acreditam nos políticos devido ao enriquecimento deles. Entendeu? E devido também, quando eu era garoto, militante da Juventude Socialista do PDT, ligado ao Prestes, trabalhava na secretaria não, eu estava lotado como é que é, hein? Na Secretaria-Geral da Câmara dos Vereadores, que o primeiro secretário vereador era o Pereirinha, um comunista raiz, não importa que ele fosse stalinista ou trotskista, não importa. O que importa é que ele era raiz. Tinha sido líder dos bancários, etc, etc, etc. Nós conversávamos com os trabalhadores na Brisolândia, na Central do Brasil, etc. e tal, com essa roupa que você está vestindo aí, que é igual a roupa dos trabalhadores. Aí o cara via você, pô, esse cara aí é igual a mim. Vamos ver o que esse cara tem para falar para mim. Agora chega você, todo perfumado, né? Com cabelo cheio de estilo, com roupa cheia de estilo, cara, pô, quem está chegando aí é Pierre Cardin, sei lá o que é, entendeu? Houve uma carnavalização da política no Brasil, entendeu? Certo. E, ô Trota, você falou aí de diálogo com a classe trabalhadora tal. Em São Paulo a gente tem, né, o fenômeno Pablo Marçal, né, que é um cínico, a gente pode falar que é cínico, hipócrita, né, de extrema direita, né, bandido, todos os argumentos que eu particularmente concordo, mas é um cara que, assim, ele tenta, né, de forma aí oportunista, ocupar um espaço que a esquerda não ocupa, né? Mas é claro, porque a esquerda se tornou ridícula e ele faz o papel de quê? Mostrar as ridicularidades da esquerda. Compreendeu o que eu estou querendo te dizer? O Pablo Marçal, ele é inteligentíssimo. Você está entendendo? O grande problema da esquerda é que ela tem uma inteligência universitária. Ela leu Karl Marx, leu Hegel, e ela acha que entende o universo. Compreendeu? O Pablo Marçal, não. Ele mapeou, né, as necessidades, as agruras, as expectativas da classe trabalhadora paulistana, da pequena classe média paulistana, e está tentando o quê? Como ele sabe que a política está desacreditada mesmo, e o que ele falar não vai ter nenhuma importância, né? Eu me lembro do Brizola, os caras falavam assim, pô, Brizola, você tem que ter um plano, você é o único candidato que não tem plano político. Eu falo assim, mas um plano eu posso comprar ali na esquina, só entrar num prédio desses que tem assessores, né? Que tem, assim, vamos dizer assim, um grupo de assessores jurídicos, financeiros, administrativos, o cara me dá um plano de como melhorar o Rio, São Paulo, Recife, Salvador, etc. e tal. O que você tem com o político é mostrar as contradições do capitalismo, mostrar as contradições de quem defende o capitalismo e mostrar que o seu plano de ação enquanto político efetivo, revolucionário, socialista, é ouvir a classe trabalhadora. E com a classe trabalhadora, resolver os problemas. Porque nós não somos Jesus Cristo. Nós não vamos fazer milagre. Nós não vamos multiplicar os pães. Nós não somos Moisés, nós não vamos abrir o Mar Vermelho. Nós temos ideias. Agora, vamos conversar
com a classe trabalhadora, que às vezes ali tem muitas ideias. Entendeu? Ó, não sei se você sabe disso, mas quando houve campanha pela primeira vez, depois do Estado Novo, do Vargas cair, que não havia eleição para prefeito, para nada, a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, um dos maiores opositores do Lacerda, que era um monumento de erudição, né? Que Lacerda era um erudito, tradutor de William Shakespeare, tradutor de outros dramaturgos ingleses, que ele gostava muito. Ele era destroçado pelo mortoneiro. Motorneiro, aqui no Rio de Janeiro, é condutor de bonde. O motorneiro do PCB destruía o Carlos Lacerda como vereador. Entendeu? Eu conheci como militante, quando o Rio de Janeiro ainda tinha uma força industrial, eu conheci muitos militantes velhos de diversos lugares do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Bahia, que trabalhavam aqui por causa do estaleiro, né? Da indústria naval. Assim, homens brilhantes, muito mais brilhantes do que professores universitários. Se você me acha um cara inteligente, por causa desses livros que estão aqui, você os acharia muito mais brilhantes por causa do quê, Guilherme? Da militância política. Porque o que vale não é só a leitura, não. É a militância. Porque na militância você vê a contradição do real. Concordo. Não, perfeito. E, ô Trota, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, para a gente falar um pouco aí do Rio de Janeiro, né? Você falou que a esquerda se recusa a ir disputar esses espaços eleitorais. Como que você vê a candidatura de alguém, né, da direita, apoiado por setores da extrema-direita, como o Eduardo Paes, sendo apoiado, né, por uma boa parte da esquerda? Deixa eu procurar aqui para ver como é que está no outro site aqui que eu peguei, para ver como é que está o Rio de Janeiro. Espera aí. Só para mostrar para você os números, tá legal? Não são números tão recentes, mas foi o que eu pude pegar. Deixa eu aqui rapidamente, né? Porto Velho, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro. Eduardo Paes tinha 56, caiu para 57. Alexandre Ramagem tinha 13, foi para 18. Tarcísio tinha 4, continua com 4, que é do PSOL. Ciro Garcia, que é do PSTU, tinha 1, continua com 1. Marcelo Queiroz, que é do PP. Não, esse PP não. Isso não interessa. Juliette Panjota, que é da UP, tinha 1%, agora tem 0%. Henrique Simonardi, que tinha 0 do PCO, continua com 0, né? Então, o Rio de Janeiro... Eu não vou dizer que o Eduardo Paes seja um extrema-direita, entendeu? Eu não chego a tanto. Até porque eu gosto dele como um cara assim, carismático, que ele quer fazer aquela do malandro carioca, que isso me irrita um pouco, você está entendendo? Tipo Zé Carioca, aquela palhaçada de chapéu, entendeu? De ficar sambando. Isso acabou, quando eu fui morar em Toledo, no Paraná, eu percebi como o carioca ele é tratado pelas palhaçadas que ele diz e fala sobre si mesmo, entendeu? Então, o Eduardo Paes,
entendeu? Ele é provável ou possível que ele ganhe a eleição no primeiro turno. Mas eu tenho para mim, nada científico, entendeu, Guilherme? Que eleição é que nem partida de futebol. Certo? Você pega aí o Flamengo, que tem o melhor plantel do futebol brasileiro, perde para times inexpressivos. Aí você vê o Botafogo e o Palmeiras, que não tem o plantel do Flamengo, mas que tem um bom plantel e com um bom técnico, arma o time tão organizadamente que o time, né, um está em primeiro e outro está em segundo. Acredito até que o Palmeiras será campeão. Aí esse ponto eu discordo, porque eu acho que o Botafogo tem e muito dinheiro. Mas Botafogo é que nem cavalo paraguai. Sai em primeiro lugar, quando chega na reta final desmaia, entendeu? Então, o que acontece? As partidas de futebol, elas são assim. Você, às vezes, vê um Corinthians, um timaço, jogando contra um time do interior de São Paulo, sem muita expressividade, e perde de 3-0 em pleno Pacaembu, quando era garoto, entendeu? Que às vezes eu ia aí para São Paulo assistir os jogos do Corinthians. Ou o Flamengo aqui perde para um time pereba desses assim, pequeno, compreendeu? Aqui no Rio de Janeiro houve esse fenômeno, né? Na eleição em 2018. O Eduardo Paes tinha 26%, o Witzel tinha 11%, e 2, 3 dias depois, o Witzel vai para o segundo turno com 41% dos votos, o Eduardo Paes com 20 e poucos por cento dos votos. Entendeu? Muita coisa muda no processo. Sabe por quê, Guilherme? Eu peguei uma pesquisa hoje, 67% dos paulistanos ainda não tem candidato a vereador. Ora, se o centro econômico do país, que acaba tendo uma importância política magistral, que é Sampa, a classe, que é a maioria constituída de classe operária e de elementos da classe média ilustrada. Os caras não têm candidato. Não tem candidatos a vereador, isso deve ser um micro do que é o Brasil. E Rio de Janeiro, como são cidades bem próximas, ao mesmo tempo que se admiram e que se rivalizam, o Rio tem muita coisa de São Paulo, e São Paulo tem muita coisa do Rio, eu acredito que o Rio também tenha esse problema, que o cara vai escolher o vereador na boca de urna. Olha, se eu vou votar nessa lourinha aqui mesmo, entendeu? Vou votar nessa pretinha aqui mesmo. Aí tem o Guilherme ali, que está com, né, parecendo um Tiradentes, todo cabeludo, antes da execução. Vou votar nesse Tiradentes aqui mesmo. Aí vota. Por quê? Porque a esquerda despolitizou a classe trabalhadora. Eu, como professor, observo os meus alunos que vêm da classe operária. E você, como militante ativo de política, você sabe da dificuldade de conversar com a classe operária. Por quê? Porque ela não tem as ferramentas da classe operária. Eu sou filho de operário, meu pai era relojoeiro. Meu pai era varguista. Você está entendendo? Então, meu pai, olha, vamos votar nesse cara aqui, porque esse cara se aproxima mais disso, se aproxima mais daquilo. Eu me lembro que eu era garoto, eu tinha 17 anos, na minha primeira eleição eu tinha 18 anos, o meu pai falou, você admira o Luiz Carlos Prestes, né? Eu falei, você admira sim, pai. Aí ele aqui, toma aqui, os candidatos do Prestes a vereador. Me lembro como hoje. Pereirinha,
Chuai, deputado estadual, Jacques Dornelas, deputado federal, e Saturnino Braga, senador. Aí meu pai falou, não sou comunista, você é? Então você vota neles, eu também voto neles. Você veja o meu pai, operário. Hoje não tem isso. Por quê? Claro, houve uma ação naquilo que é chamada direita, mas a esquerda não fez força contra a direita. A esquerda recuou. Você está entendendo? Ela recuou da luta política. Ela recuou da luta das ruas. Ah, queremos paz, queremos diálogo. Como é que o demônio vem conversar contigo e você vai... Ah, não, vamos bater um papo, vamos abrir o evangelho. Não, pô. Qual é o símbolo que mata o demônio? É o arcanjo, acho que é São Miguel, ou São Gabriel, uma espada desse tamanho, cortando a cabeça dele. Então, para você dialogar com o demônio, é com a espada na mão, pô. Não é com a Bíblia, que o demônio vai, taca fogo na Bíblia e queima a Bíblia. Você está me entendendo? Então, eu acho que o drama do Rio de Janeiro, votar em Eduardo Paes, é o drama do Brasil inteiro. Que eu vou mandar para você, entendeu? Lá no seu perfil do WhatsApp, essas duas pesquisas, e preste atenção, hein? Talvez o Boulos, que é um candidato razoável, seja até capaz de perder a corrida eleitoral para o Nunes. Você está me entendendo? Porque a campanha maciça contra ele, que ele é maconheiro, que ele é arruaceiro, que ele é dependente químico, que ele cheira cocaína, isso bate muito forte. Você está me entendendo? Isso bate muito forte na esquerda e na direita. Tem conservadores na esquerda. Antes de nós entrarmos aqui no diálogo, nós falamos que ainda tem companheiros nossos que olham os gays e os trans com um certo olhar, né? Pô, não admitindo que aquilo é a natureza da pessoa e devemos aceitar a pessoa como ela é. O que é importante é a participação dela na luta política, seja homem cis, homem trans, mulher cis, mulher trans, homem de cabeça para baixo, homem com cabeça para o lado, mulher sem cabeça. O importante é que tem uma luta voltada para a classe trabalhadora. Entendeu? Isso pega. Isso pega. Então, mais uma vez, para terminar, eu quero dizer para você, a esquerda mundial e a esquerda brasileira, especificamente, ela é vamos dizer assim, um celeiro, um jardim de cometer erros. Certo. Esperando aí o Trota pronto. E o Trota, acho que a conversa tá boa, né? E a gente encerra por aqui. Quero aqui imensamente, né, agradecer a sua participação, como sempre aí, proporcionando aí ao canal ótimos papos. E passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Espero ter respondido às suas questões, às suas provocações. Concordo com as suas perguntas, que são, na verdade, frutos de suas reflexões. Admiro muito a sua luta. Você sempre posta as manifestações que o seu grupo político faz lá na minha página do Facebook. Eu não apago nenhuma delas, entendeu? Elas ficam todas lá, eu até curto. E, né, lamento dizer a você que as câmaras de vereadores, né,
e as prefeituras ficarão mais reacionárias do que elas são. Por eficiência da direita, né, ajudada pela ineficiência das esquerdas. Que a única coisa que a esquerda faz são dois discursos. Um discurso intelectual de conjuntura e estrutura e ficar se lamentando porque a direita conseguiu criar aquela empresa, como é que é o nome daquela empresa, hein? Que produz filmes, como é que é o nome? Que produz documentários. Como é que é? Esqueço Brasil o nome. Paralelo. Brasil Paralelo. Fica se queixando que o Brasil Paralelo é altamente organizado, mas a esquerda, que poderia, os deputados, os senadores, os vereadores, os prefeitos, pegar uma parte dos seus salários e montar uma imprensa forte e injetar dinheiro em canais como o seu, para que pudesse, né, ter um alargamento de propaganda para chegar à classe operária, não. Prefere ficar num bar ouvindo tango e se lastimando porque a mulher foi embora. Tá certo, então. Mais uma vez aqui. Então, mais uma vez, né, agradecendo aqui ao Trota, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, eu peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E aproveitando aqui a deixa, né, que o Trota falou, né, da Brasil Paralelo, e investir, né, o dinheiro, né, numa mídia independente de esquerda, você pode fazer isso no Mesa de Debates. Quem puder contribuir aqui, né, com o nosso Pix, 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, né? Agora nós estamos fazendo uma cobertura eleitoral independente, tentando politizar, né, o debate em meio a esse carnaval, né, que o Trota falou aí sobre as eleições. E quem puder aí ajudar, colaborar, né? Qualquer ajuda aí será sempre bem-vinda. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!